morte vai sair da vida dessa moça. Vai sair, vai haver tempo de vida. Vai haver tempo em que ela vai contar a vitória, de poder tomar nos braços um filho e os filhos dos filhos, Senhor. Esse espírito de morte, esse espírito de aborto, termina aqui na vida dessa moça. Em nome de Jesus, declaramos isso, conhecendo a Tua palavra, conhecendo o poder que há, a vida e a morte que há no poder da palavra. Declaramos que esse é o último episódio de perda na vida dessa moça. É o último. Haverá novo tempo. E esse tempo começa exatamente aqui, onde ela veio para aprender a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Pai, muito obrigada pelo privilégio de estar aqui, Senhor, nesta tarde. Muito obrigada, Senhor, pela Tua bondade de fazer uma agenda para eu estar aqui. Eu digo que não tenho uma agenda, eu tenho uma missão. E o Senhor faz a agenda para o cumprimento da missão. Escolheu o Senhor que fosse aqui, hoje, o cumprimento da minha missão. Usa-me, Pai, para o louvor da Tua glória. Manifesta-se, Senhor, através de mim, na vida dessas queridas que estão aqui. E em mim também, Pai. A palavra sempre tem como uma espada de 2 gumes, 2 cortes, Pai. Que seja em mim o primeiro corte, Pai. E em seguida, naqueles que ouvem, que escutam. Seja o Senhor, Pai, o autor e consumador de tudo nesse lugar. Fala conosco, Pai, de uma forma especial. Ministra o nosso coração de uma forma inconfundível, Pai. Esse é o meu pedido em nome de Jesus. Você concorda? Amém. Amém. Eu não estava aqui na formatura, mas eu assisti tudo, recebi o link. Eu não estava aqui hoje de manhã, mas eu assisti tudo e me regozijando com tudo, me alegrando com tudo, vendo o que Deus está fazendo através da vida da Nath. É a Natália, mas para mim ela é a Nath, é aquela Nath que chegou aquele dia precisando também de cura e libertação e se dispôs a ser liberta e curada para curar e libertar pessoas. E assim será com a sua vida. Nós recebemos para frutificar. E eu tenho uma boa notícia para te dar. A árvore que produz fruto, o Pai não corta. Por isso eu estou viva e ativa aos 76 anos na face da terra. E há quase 50 anos produzindo frutos de cura e libertação. Quanto mais você frutifica, mais o Senhor vai te fortalecer e fazer gerar vida através de você. Creia nisso. Fala para quem está do teu lado, você vai frutificar. Fala, não vai se encher de informação e de conhecimento apenas para estar capacitada. Mas diga, você será capacitada para edificar vidas e produzir frutos que permaneçam. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Eu quero ler alguns textos da palavra de Deus de oração. Talvez você tenha esperado eu chegar aqui e fazer 1000 orações, mas eu vou dizer as orações que Paulo fez. Paulo é a minha referência, o apóstolo Paulo é a minha referência. Eu digo que ele é o apóstolo tardio, ele não andou com Jesus, ele não viu Jesus em carne, ele não narra fatos, como os outros que escreveram Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos. Ele teve um encontro com Jesus glorificado. Depois que Jesus ressuscita dentre os mortos, é que Paulo é encontrado por ele. E o chamado de Paulo é de libertador. Os outros têm o chamado comum, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Jesus, depois de ressurreto, aparece para os 11, está em Marcos 16, a partir do versículo 14, 11 porque Judas já havia suicidado, e ele diz para aqueles discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer que for batizado será salvo, quem não crer será condenado, esses sinais acompanharão aqueles que creem, e tudo aquilo que você conhece na palavra. Esse é o chamado dos discípulos comuns. Mas o chamado de Paulo foi diferente. Paulo encontra com Jesus glorificado. Ele diz que viu uma luz mais resplandecente que o sol. Jesus volta a ter a luz mais resplandecente que o sol quando ele ganha de novo o corpo espiritual dele. Quando ele deixou de ser o homem em carne, quando ele perdeu a casca humana, quando ele ressuscita dentre os mortos, que ele volta para o Pai
cumpre o que ele pediu. Ele diz: Pai, eu cumpri o que o Senhor me mandou fazer na terra. Agora glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Que glória é essa que ele tinha? Ele tinha a forma de Deus. Olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas e uma luz mais resplandecente que o sol. E essa é a forma que ele voltou a ter depois da ressurreição. Essa é a forma que João viu na ilha de Patmos, depois de Jesus voltar para o Pai. E essa é a forma que Paulo, ou Saulo de Tarso ainda, viu na estrada de Damasco. Saulo ia com cartas para fazer horrores com os cristãos, porque ele acreditava que era uma seita. E lá na estrada de Damasco ele tem um encontro com Jesus. E nesse encontro ele narra o que aconteceu com ele, a experiência que ele teve. E numa das narrativas, ele fazendo diante de um rei sua defesa, ele diz: indo eu ao rei, caminha fora pela estrada de Damasco, e vi uma luz mais resplandecente que o sol. E caindo eu por terra, houve uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar-lhes contra os aguilhões. O que é recalcitrar contra aguilhão? É dar murro em ponta de faca, você que se machuca. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, mas levanta-te, porque ele caiu. Levanta-te. Porque ele perguntou: quem és tu? A resposta daquela luz foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, porque para isso te apareci, para te constituir ministro, para arrancar as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Então, o chamado de Paulo, ou Saulo de Tarso ainda, é de libertação. Ele é um libertador. O chamado de Saulo não é só pregar o evangelho e ganhar almas. O chamado de Saulo, que virou Paulo, é levar libertação para as pessoas. Por isso, ele é o único na palavra de Deus que fala de principados, de potestades, de dominadores desse mundo tenebroso, de forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. É o único que fala de armas espirituais. É o único que fala de profundidade, de revelação, de libertação. E ele é uma referência para mim na Bíblia. O apóstolo Paulo é quem me ensina coisas espirituais. É através dos escritos de apóstolo Paulo e com a interpretação do Espírito Santo, é claro, é que eu fui compreendendo o mundo espiritual. E compreendendo coisas espirituais e entendendo mistérios do reino dos céus. Nenhum dos outros apóstolos sabe tanto do mundo espiritual quanto ele. Nenhum dos outros tem capacidade de falar que a luta não é contra a carne e o sangue. Eles narram fatos, narram expulsão de demônios. Pura e simplesmente expulsão de demônios. Mas é o apóstolo Paulo que me ensina coisas profundas que eu quero compartilhar com você, alguma delas. Eu escolhi 2 orações do apóstolo Paulo para passar para você. A primeira oração está na carta aos Efésios. Ele ora pelos crentes. O apóstolo Paulo, depois de falar: bendito nosso Deus e Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, depois de falar que o Filho está à destra de Deus, depois de falar que nós fomos ressuscitados com Jesus e espiritualmente já estamos no mundo espiritual diante de Deus, ele ora. Ele ora pelos crentes. Versículo 15 de Efésios 1. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés,
E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. É uma oração onde Paulo está dizendo: eu quero que vocês compreendam quem vocês são. Eu quero que vocês compreendam que vocês não são só salvos. Eu quero que vocês compreendam que vocês não só saíram do império das trevas e entraram para o reino da luz, porque a oração é pelos crentes, é pelos que creram. Creram com o coração, confessaram com os lábios, portanto fazem parte do corpo da igreja. Eu quero que vocês compreendam a grandeza do chamamento, a importância que vocês têm. No plano de Deus, a importância que vocês têm. E ele diz: eu quero que vocês compreendam que vocês fazem parte de um corpo cuja cabeça está na região celestial. Porque antes disso ele tinha dito: bendito nosso Deus e Pai que está nas regiões celestial, e bendito seja o Filho que foi ressuscitado dentre os mortos e está na região celestial. E agora ele fala: vocês estão aqui na terra, mas espiritualmente vocês já estão nas regiões celestiais. E vocês são o corpo, ele é o cabeça. E tudo está debaixo dos seus pés, e os pés estão no corpo. E ele conta algo tremendo aqui, que depois de ser ressuscitado dentre os mortos, foi colocado acima de todo principado e poder e domínio que se possa nomear, não só no presente século, mas no século vindouro, ou seja, em todo o tempo. Em todo o tempo, aquele que foi ressurreto dentre os mortos, que assentou-se à destra de Deus, se constitui na maior autoridade do universo em todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo. O que já aconteceu e o que ainda vai acontecer. O Senhor do universo, o Rei dos Reis, o que governa, o Quírios, o soberano absoluto, a máxima autoridade. E aqui está escrito: e ele foi dado para a igreja. Então ele foi dado a primeira vez para todo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo mundo. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, amou o mundo, amou o mundo, amou o mundo, de tal maneira que deu esse Filho para salvar o mundo. Mas depois que esse Filho morreu, e os que foram salvos por ele, o que reconhecem que ele morreu na cruz para salvar o homem, recebem essa graça, favor imerecido, recebem esse perdão de pecados, agora se torna o corpo. E esse corpo tem um cabeça que é ele, e ele foi dado de novo agora para o corpo. Está escrito: pois todas as coisas debaixo de seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o Pai deu ele de novo. Deu a primeira vez para salvar o homem, para salvar o mundo, para todo mundo. Mas temos 8 bilhões sobre a face da terra. E eu lamento dizer para você que em Zacarias, profeticamente, está escrito que 1/3 apenas, 1/3 será salvo. 2/3 perecerão. O que é terrível, você imaginar que 2/3 perecerão quando 1/3 de anjo virou demônio. 1/3 dos anjos de luz rebelou-se contra o Senhor, inaugurou o império das trevas, tornaram-se anjos caídos ou demônios, mas 1/3 vai levar 2/3 da humanidade para o inferno. Está escrito. É profeticamente anunciado pelo Pai. Em Zacarias está escrito: 2/3 perecerão, 1/3 será purificado. Esse 1/3 vai dizer: é o meu Deus, e eu direi: é o meu povo. E esse 1/3 é o terço que ganha ele de novo, que ganha o cabeça, que ganha de novo o Filho de Deus. Ele é dado agora, não para salvar, porque a igreja já está salva, mas para direcionar a igreja, para levar a igreja a cumprir o seu papel. O papel que vai impedir que as portas do inferno prevaleçam. O papel que vai impedir que luz e trevas se misturam. Porque desde o começo da humanidade, há separação entre luz e trevas, desde a fundação de todas as coisas. A Bíblia começa separando luz e trevas. E a Bíblia termina separando luz e trevas. Haverá uma separação eterna.
uma ressurreição, muitos serão levados para a vida eterna, e o Pai dirá, é o meu povo, e eles dirão, é o meu Deus, como está escrito em Zacarias. Ou então o Pai diz, o vencedor herdará todas essas coisas, e eu lhe serei Deus, ele me será filho. Esse é o fim da história. O começo da história é uma separação entre luz e trevas. E o fim da história é a separação entre luz e trevas. E no meio do caminho, e nós estamos no meio do caminho, está a igreja. Ele já veio, ele já subiu, ele já ressuscitou, ele já está assentado à destra de Deus. E ele agora conta com um corpo vivo na face da terra. E desse corpo somos parte dele. Deus não tem uma igreja só, numa cidade. Ele não tem só uma Adelfa, ou uma Atitude, ou uma Batista, ou uma Presbiteriana. Ele tem uma igreja na terra, onde vários ministérios diferentes, porque recebem diferentes direções, se levantam para ensinar, para discipular. Mas é uma noiva só que vai ser arrebatada. E essa noiva hoje foi anunciada aqui, ela se enfeita. Apocalipse 19, eia, são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou com vestes de justiça. E vestir justiça na Bíblia não é julgamento. Não é aquilo que eu aprendi como juíza, julgar causas. Justiça na Bíblia é alinhamento com o céu. É alinhamento com os preceitos de Deus, alinhamento com os princípios de Deus, alinhamento com a vontade de Deus. Quando Jesus vai ao batismo e João Batista fala, eu é que tinha que ser batizado pelo Senhor, ele deixa, importa que se cumpra toda a justiça, deixa por enquanto. Importa que seja como meu Pai quer. Quando fala em Isaías 61, da unção profética que viria sobre Jesus, ele viria com uma unção messiânica. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para salvar, curar, libertar, curar feridas da alma, curar cativos e oprimidos, abrir grilhões, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. A justiça que é apregoada, veste de justiça, que a noiva veste, carvalho de justiça que seremos, libertos, curados, sarados, é alinhamento com o céu. É tirar tudo aquilo que impede que o propósito original de Deus, formado no coração de Deus, de sermos a imagem e semelhança dele, se constituísse. A melhor versão minha, a melhor versão sua, é ser imagem e semelhança de Deus. A melhor versão minha é o que o Pai planejou quando me criou, que me formou, que veio acontecer na minha vida. E aonde está essa versão? Está em Gênesis, na formação do homem, na criação do homem. A imagem e semelhança da Trindade. Depois que Deus formou todas as coisas, depois que pelo poder da palavra Ele criou tudo ao seu redor, em Gênesis 1, 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, a nossa imagem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tem Ele domínio sobre tudo, sobre os animais que voam, nadam, rastejam, sobre toda a terra. Não está escrito também, disse Deus, farei o homem, farei o homem, farei o homem, conforme a minha imagem e a minha semelhança. Não é singular, é plural. Façamos o homem, nós vamos fazer o homem. Nós três, Pai, Filho e Espírito Santo, juntos, na feitura do homem. Imagem e semelhança do Pai. Não aquela imagem como você está acostumado a ver uma imagem, perna, braço, cabeça. Não. A imagem da divindade, no espírito, na alma e no corpo também, sim, por que não? Corpo santo, sarado, alma limpa, curada, espírito livre. Imagem e semelhança do Pai em amor, medida de amor. A maior semelhança que nós possamos ter, ou poderemos ter, ou teremos, é a medida de amor como o Pai consegue amar, incondicionalmente. Quando Jesus andou entre os homens, Ele veio mostrar isso para os homens.
Ele veio mostrar um amor que ultrapassava toda a religião, toda a religiosidade, toda a doutrina humana, misturando-se com prostitutas, com leprosos. A humildade, a marca de Jesus. Jesus era tão comum, ele era tão comum, que quando Judas vai ao Getsemane para mostrar quem era ele no meio dos discípulos, fala, eu vou dar um beijo para saber quem é ele, porque ele era igualzinho os discípulos. Não tinha lugar de destaque, não aparecia mais do que os outros, fazia a mesma coisa que os outros, ensinou a lavar os pés. Semelhante ao Pai, semelhante ao Filho, semelhante ao Espírito Santo, é a nossa melhor versão. É sermos tão espirituais que possamos discernir coisas espirituais. Possamos discernir luz e trevas. A semelhança do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, que eu creio que é o autor da carta aos Hebreus, pela profundidade da revelação da carta aos Hebreus, ele fala sobre discernimento espiritual, discernir luz e trevas. E eu creio que é ele, porque é a mesma argumentação que ele dá na epístola aos Coríntios. Na carta aos Hebreus, em Hebreus capítulo 5, ele fala a partir do versículo 11, que os crentes hebreus já deviam ser maduros espiritualmente, eram meninos ainda, não se desenvolviam espiritualmente. Viviam como que precisando de leite. Quem se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Ele fala, vocês já deviam ser mestres. Vocês já deviam estar ensinando pelo tempo que vocês já receberam. Mas vocês estão se comportando como meninos, precisando que alguém lhe dê leitinho. E quem se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. E ele diz, mas o alimento sólido é para os adultos, para os maduros, para os que crescem. E ele vai explicar quem são os maduros. Ele diz, para aqueles que pela prática, não é pela teoria, é pela prática, não é pela doutrina, não é pelo estudo, não é pelo conhecimento, é pela prática. Tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Discernir bem e mal é discernir luz e trevas. Discernimento espiritual é uma leitura espiritual que a informação e o conhecimento não vai dar para ninguém. O conhecimento e a informação estão na alma, no intelecto. O discernimento espiritual está no espírito. Não é possível você discernir coisas espirituais pela alma, não é possível. Porque eu falo que é o Paulo, ou o Saulo, ou o apóstolo Paulo, porque isso mesmo ele fala na carta aos Coríntios. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olhos e ouvidos estão no corpo. São órgãos dos sentidos. Perceptível por coisas naturais. Pelo tato, pelo olfato, pelo paladar. Não. Não é pelos órgãos do sentido. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Coração é alma. Coração não é músculo cardíaco que bombeia o sangue para o corpo todo. Coração é alma. Por isso que Deus fala, sobre tudo que deve guardar, guarda o coração. Porque dele procede as fontes da vida. Sobretudo, imagine, mais que tudo. Na Bíblia você vai encontrar, guarda o teu pé, quando entrar na casa do Senhor, guarda a tua língua. Mas mais que tudo, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Também está escrito, eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Lá em Jeremias. Para dar a cada um segundo o seu proceder. Mas antes disso, ele diz, enganoso é o coração. E desesperadamente corrupto, mais do que todas as coisas. Mais do que todas as coisas. Você acha que tem alguns políticos corruptos? O coração é mais. Acha que tem algum guarda de trânsito que faz corrupção? O teu coração é mais. Alguém que
furta na hora de pesar, pesa 800 gramas como se fosse 1 quilo. O teu coração é mais, porque está escrito, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto mais do que todas as coisas. E eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo o seu proceder. Davi ora no Salmo 139, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. O coração é a alma. E é a alma que leva o homem ao pecado. É na alma que estão as escolhas. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não é na alma, não é no corpo, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, ele escreve. Só pelo Espírito o homem pode prescrutar o Espírito de Deus, só. E lá no versículo 14 ele fala, o homem natural não discerne as coisas espirituais. Elas só são discerníveis espiritualmente. Então, o discernimento espiritual é uma capacitação do espírito do homem de discernir as coisas espirituais de luz e trevas. O que vem de Deus e o que não vem de Deus. Porque o mundo espiritual é composto de luz e trevas. No mundo espiritual está luz e está trevas. No mundo invisível, paralelo. Por isso eu digo que o autor é Paulo, da carta aos Hebreus, porque quando ele diz o homem maduro espiritualmente, se alimenta de alimento sólido, ele desenvolve a capacidade de discernir bem e mal, e bem e mal, luz e trevas. Não é sorte e azar, é luz e trevas. E é esse mesmo apóstolo que está orando aqui, dizendo, eu quero que vocês entendam a grandeza do chamamento de vocês. Vocês vão continuar na terra até o arrebatamento. E até o arrebatamento vocês têm um grande papel. E esse grande papel é colocar o inimigo debaixo dos pés. Vocês são os pés dessa cabeça que subiu, assentou-se à destra do Pai. Está aguardando. Na carta aos Colossenses, ele fala que ele subiu, está aguardando daí em diante, até que o inimigo seja posto debaixo dos pés. Aguardando o cumprimento do papel. Por isso, quando eu vejo ministérios que se levantam para ensinar cura e libertação, ministérios que começaram com pessoas cativas, mas que o dia que saíram do cativeiro descobriram a grandeza da libertação, entenderam a grandeza do chamamento, entenderam a grandeza desse papel, começam a praticar, é pela prática. E começam a ensinar outras pessoas e começam a expandir, porque só se todo mundo que receber essa grande graça de libertação se tornar um instrumento de libertação na terra, nós vamos realmente avançar mais rápido do que o inferno está avançando. Eu falo que Satanás trabalha incansavelmente, ele não dorme. Nós dormimos, ele não dorme. E eu falo que ele trabalha muito, tendo um prêmio final terrível, que é um lago de fogo e de enxofre. E o nosso prêmio final é governar com o Senhor por toda a eternidade. Então, verdadeiramente, nós não podemos nos alimentar da mesa de domingo só. Não, queridos. Não podemos. Nós temos que ir além disso. Paulo ora para isso, para que compreenda a grandeza do chamamento. E aí, pronto, derrubo o óculos, mas eu não sou tão velha assim, eu me estico e pego o meu óculos. Eu só estou com o tornozelo dodói, mas eu abaixo, levanto, sassarico, faço tudo isso que eu tenho direito e vou continuar fazendo até o fim. E eu quero a outra oração dele, ele ora pelos Colossenses. Em Colossenses capítulo 1,
a partir do versículo 9, ele diz: por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Diga assim para quem está do teu lado: você sabia que Paulo orou para você transbordar no entendimento espiritual? Pois é, transbordar, diga transbordar. Se você olhar para esse copo aqui, tem água de coco. Mas se eu colocar mais água de coco, tem mais água de coco. Podia ter um dedo só. Tem água de coco? Tem um dedo. Aí eu coloco mais 2 dedos. Tem água de coco? Tem mais um pouco. Aí eu coloco mais água de coco. Está agora faltando um dedinho para a borda. Tem água de coco? Tem. Mas pode caber mais. Pode vir até a tampa e você vai dizer: está cheio. Mas Paulo fala: eu quero que vocês transbordem. Eu quero que sejam cheios. É a minha médica, viu? Pensa numa pessoa cuidadosa. Ainda chega aqui e fala: não briga comigo. Está ótimo. Eu te amo. Olha o cuidado dela comigo. Deus vai te recompensar. Quem dá copo d'água para profeta tem galardão de profeta. Quem cuida do tornozelo do profeta. Transbordar é não reter o que tem. Quando eu encho um copo e ele fica só na medida máxima, ele está guardado aqui, água de coco. Mas quando ele transborda, ele está escorrendo pelas beiradas. Ele está descendo além do copo. Essa é a outra oração dele. Vamos continuar vendo a oração dele por nós. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. No conhecimento da vontade de Deus, na sabedoria, que é humana, e pode ser divina, só não pode ser carnal e demoníaca, mas no entendimento espiritual, e eu já disse a você, entendimento espiritual chama discernimento. Entender coisas invisíveis, coisas que não são palpáveis pelos órgãos do sentido e não perceptíveis pela nossa emoção, mas que estão sobrenaturalmente paralelas no mundo ao lado do nosso, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe na herança da cruz. E aí ele continua falando o texto mais lindo que eu acho na Bíblia, que fala da excelência da pessoa e do ministério de Jesus. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte,
para apresentar-vos perante eles santos, diga santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Diga santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Assim era a nossa melhor versão. É assim que éramos. Quando fomos criadas à imagem e semelhança de Deus, lá no princípio de todas as coisas. Semelhante ao Pai, semelhante ao Filho, semelhante ao Espírito Santo. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A perfeição estava em nós. O projeto original de Deus era fazer um ser perfeito. E esse ser tinha a semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perdemos isso. O pecado, a escolha de fazer o que Deus não quis e não queria que fizéssemos. A escolha de ouvir a voz do inimigo, de não permanecer com o conselho de Deus. A escolha de querer ter liberdade de escolha para fazer aquilo que dá mau resultado. Lembra de Deus falando para Caim, o pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Ao plantar o homem no Éden, a imagem e semelhança da Trindade, haviam tantas coisas que o homem podia usufruir, uma só que ele não podia. Uma só. E ele escolheu essa uma só. E a escolha dessa uma só resultou da ignorância. Aqui você tem uma mesa redonda que tem um meio. Esse é o meio dela, bem aonde está essa haste. Quando Deus colocou o homem no jardim, e homem é macho e fêmea. Homem e mulher os formou e os abençoou e deu a eles o nome de Adão. Adão é o conjunto de homem e mulher da terra. Gênesis capítulo 5 diz isso. No dia em que Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança o formou, macho e fêmea os formou, e os abençoou e deu a eles o nome de Adão. Adão é humanidade, é raça humana, é ser humano. Colocou no jardim, plantou um jardim para colocá-lo lá. E mandou ele cuidar do jardim. E mandou ele guardar o jardim. Por que você guarda as suas joias? Falar nisso, eu estou com joias lindas hoje aqui. Não sabia eu o dia que eu ganhei uma pepita de ouro e ganhei umas pedras preciosas, que outro dia, muitos anos depois, eu ganharia um vestido da mesma cor e teria como usar essas joias. Olha como que Deus é. Planejou tudo antes de até eu nascer. Ele formou tudo, criou tudo e tudo para o homem, tudo. E colocou uma restrição, uma única restrição. Plantou o jardim, mandou o homem guardar o jardim, porque o inimigo já tinha sido expulso do céu. Um anjo de luz formado por louvor da glória de Deus, que ao ser expulso do céu inaugurou o império das trevas, cujo nome é Satanás, a antiga serpente, o diabo. Ele já estava rodeando a terra e passeando por ela. E quando Deus faz o homem à sua imagem, à sua semelhança, a imagem da Trindade, coloca esse homem no jardim e manda guardar o jardim. Guarda. Ainda há pouco eu falei para você que tem vários textos onde Deus manda guardar as coisas. Guarda teu coração. Guarda tua língua. E falou para o homem, você pode comer de todas as árvores do jardim. Só não pode comer do fruto da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Vamos imaginar que essa seja a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Onde ela estava? Não sei. Não estava no meio. Porque só tem um meio. E no meio do jardim estava a árvore da vida. Deus plantou no meio do jardim a árvore da vida. Tinha árvores boas de se ver, frutos saborosos para se comer. E no meio plantou a árvore da vida. E também, no jardim, a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse ao homem que não comesse. Não tirou de lá porque o homem tem, assim como os anjos, o livre-arbítrio. O homem pode escolher o que ele vai fazer.
O homem pode escolher luz ou trevas. Ele pode escolher o caminho a seguir. Deus não fez robôs em séries programados para fazerem o que Ele quer. Ele criou seres com direito de escolha, como os anjos escolheram trevas, alguns deles, um terço deles. Agora olha o que Ele diz para o homem: no meio do jardim está a árvore da vida. Quando o inimigo entra no jardim incorporado numa serpente, porque um espírito sem um corpo é ilegal na terra. Os espíritos habitam no mundo espiritual. Na terra eles precisam de corpos. Ou incorporam, ou usam pessoas como instrumentos dele, como marionetes, para fazer ofensas, para cometerem atos de abusos, violência, promiscuidade. O demônio não está dentro, o demônio está fora. Mas está agindo, é a opressão, não é a possessão, não é o cativeiro. Para entrar no jardim, para sair do mundo espiritual e entrar no mundo natural, a pessoa incorporar uma serpente. Incorporado na serpente, vai conversar com a mulher. E chega para a mulher e diz: não foi isso que Deus disse? Que vocês não podem comer de nenhuma das árvores do jardim? Há uma mensagem subliminar nessa pergunta. Qual é a mensagem? Que Deus ruim é esse? Coloca vocês num jardim, enche de frutas, coisas agradáveis aos olhos, saborosas ao paladar, e proíbe vocês de comer tudo. Vocês são proibidos de ter prazer? São proibidos de usufruir as coisas boas? Quando Satanás fala isso para a mulher, não foi isso que Deus disse, que vocês não podem comer de nenhuma das árvores do jardim? Resposta da mulher: não. Nós podemos comer de todas as árvores do jardim. Nós só não podemos comer da árvore que está no meio do jardim. Como não comer da árvore que está no meio do jardim? Se no meio do jardim estava a árvore da vida, se a árvore da vida é Jesus, e se é essa que o homem tem que comer, se é essa que no livro de Apocalipse conta que está lá, que vai alimentar os povos, que vai curar os povos, a árvore da vida é Jesus. Jesus era para ser escolhido. Mas ela não entendeu o que Deus disse. E quando Satanás viu que ela não entendeu o que Deus disse, eu acho que se fosse um jogo de bingo, ele diria: bingo! Ganhei. Era fácil enganar aquela mulher, porque ela não sabia a verdade. Quando você não conhece a verdade, a mentira passa por verdade. Ela se assemelha à verdade. Ela vem com roupagem de verdade. É a nota falsa. Uma nota que você, não conhecendo a verdadeira, vai passar facilmente como verdadeira aquela que é a falsa. Eu escutei hoje de manhã, eu escutei ontem, eu escutei a conferência o tempo todo, uma bolsa falsa. Se você não conhece uma de verdade, vai te enganar e você vai pagar caro por uma falsificação. Um perfume falsificado. E conhecereis a verdade vos libertará. E foi facilmente enganada. E o pecado entrou na terra. E perdeu a imagem e semelhança de Deus. Porque a Bíblia fala que em Adão todos pecaram, em Adão todos pecaram. Adão é o primeiro ser da raça humana. Em Adão todo gênero feminino, todo gênero masculino, todos estavam lá, um boneco só feito do pó da terra. E aí todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Destituídos de alguma coisa que tinha a glória de Deus. O DNA de Deus, a imagem e semelhança de Deus, foi perdida. Desapareceu. O homem tornou-se só alma vivente. Espiritualmente, morreu. Morreu. Morte. O salário do pecado é morte. Morte é separação eterna de Deus. O espírito desconectou-se do Espírito de Deus.
Por isso que quando Jesus fala, depois de ressurreto dentre os mortos, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Todos se tornaram criaturas. Todos foram formados para serem filhos de Deus. Tinham o DNA de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Está escrito em Lucas capítulo 3, a partir do versículo 23, que fala da genealogia de Jesus, Jesus filho de José, José filho de Eli, Eli filho de Matate, Matate filho de Levi. Quando chega em Adão, versículo 38, diz filho de Deus. O homem formado à imagem e semelhança de Deus, Adão, o protótipo 01 da raça humana, era semelhante ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tinha o DNA do Pai. Uma capacidade de amar incondicional, uma capacidade de criar pelo poder da palavra. Tinha santidade, pureza, poder. Perdeu tudo isso. Em Adão todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Você é destituído de alguma coisa que você tem. Destituído do cargo, do emprego. E aí o homem se torna criatura, só criatura. Só criatura. Amada por Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para salvar as criaturas. A Bíblia fala, ele veio para os seus não receberam, tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E filhos de Deus precisam ter a recuperação do DNA do Pai. Precisa voltar à semelhança. Sede santo como é santo o Pai. O que pecava, para de pecar. O que construía coisas ruins, para de construir. E aí, de glória em glória, vai de novo tornar-se filho de Deus, estatura de varão perfeito. Não é instantâneo. Não é um momento. Não é uma conferência. Não é um dia. Fazem 50 anos que eu trabalho com libertação e eu continuo sendo liberta a cada evento que precisa. Eu continuo precisando de libertação. Porque a minha natureza humana ainda não foi para a cruz. Carne e sangue não é do reino dos céus. A luta contra a carne e o sangue é permanente até o arrebatamento da igreja. E não se iluda, não. Um anjo de luz, cheio da glória de Deus, cheio da unção, foi expulso do céu porque pecou. O que significa isso? Que são impossíveis de permanecer no céu os anjos que permanecem em pecado. Isso significa que o pecador não vai para lá. Que o pecador não vai chegar lá. É preciso ser limpo. É preciso ser limpo. De glória em glória chegar à estatura de varão perfeito. Na verdade, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está falando de um processo. Você está por um caminho de trevas, você entra por um novo e vivo caminho. Um caminho de luz. Nesse caminho, você vai identificando o que é trevas. E vai deixando para trás aquilo que não serve. E vai se desligando daquilo que você se conectou em trevas. E aí, nesse caminho, você conhece a verdade. E a verdade é uma pessoa, a verdade não é uma filosofia. Não é um estilo de vida, é a pessoa de Jesus. E quando essa verdade é aplicada, ela é praticada, você fica limpa. Hoje também de manhã foi citado João 15. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, todo ramo que está em mim, meu pai limpa. E limpa para produzir frutos, e vós sois limpos pela palavra. É pela palavra. É a palavra que é viva e eficaz, que é mais cortante que uma espada de 2 gumes, que é apta para discernir até as intenções do coração.
separar a alma do espírito e que debaixo dessa palavra nada fica encoberto, tudo que está em oculto é revelado. É ela que vai mostrar para nós quem somos. Qual é a minha identidade hoje? Eu sou realmente aquela pessoa originalmente formada à imagem e semelhança de Deus? Quem olha para mim pode ver manifestação da pessoa de Jesus. Eu posso dizer que sou semelhante ao Pai, semelhante ao Filho, semelhante ao Espírito. E esse tem que ser o meu projeto. O meu desejo tem que ser esse. Se eu me dar por acabada, porque já fiz 113 silques, então já posso ser arrebatada, acabou. Mas não é verdade. No 114, eu ainda vou ser instrumento de Deus para passar por libertação e libertar pessoas. No 115 também vai acontecer. Porque de glória em glória, enquanto eu estiver nessa terra, eu vou ser aperfeiçoada. E a cada vez mais semelhante a Jesus. Agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, porque esse é o plano de Deus. Aí eu quero ler para você Filipenses. Um dos textos bíblicos que Deus fala comigo com frequência. Filipenses capítulo 2. A partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. De novo, o apóstolo Paulo fala de uma salvação que não é estática, de uma salvação que deve ser desenvolvida, de um caminhar que nós devemos ter, que vai nos levar a um aperfeiçoamento, para que nós possamos resplandecer luz de verdade na terra. Toda a treva que há em nós, seja porque vivenciamos coisas erradas, enganosas, seja porque fizemos escolhas erradas, porque tivemos atitudes erradas, reações erradas, porque acreditamos em coisas mentirosas, porque falsas coisas foram enfiadas em nós. Paulo está dizendo, desvencilhe-se de tudo isso. Aperfeiçoe a sua salvação. Desenvolver a salvação. Ele fala, desenvolva discernimento espiritual.
aperfeiçoe-se, desenvolva a sua salvação, para que você possa ser luzeiro na terra. O plano de Deus original é que você seja luz. O plano de Deus é que você seja como luzeiro no mundo onde você está vivendo. Não é na eternidade. Na eternidade todo mundo ou vai ser luz ou vai ser trevas. Ou é céu ou é inferno. Mas é agora, enquanto você está aqui, você resplandecer como luzeiro no meio de uma geração pervertida e corrupta. A luz que há em você tem que ser tão forte que ilumina as pessoas à sua volta. Quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, é Ele vem como luz para iluminar os que jazem em trevas, os que jazem no vale da sombra da morte. Mas Ele fala para os discípulos, vós sois a luz do mundo, sal da terra e luz do mundo. Ele fala isso no Sermão do Monte. E o sal vem para salgar ao seu redor. E o sal que eu e você temos que ser é um sal tão grosso, tão grosso, tão grosso, que a mosca varejeira não chega. Ela não consegue encontrar pousada. A luz que temos que ter tem que ser tão forte, tão forte, tão forte, que uma pequena sujeirinha no nosso pé vai ser desmascarada. Vai ser vista como mentirosa. Agora eu quero chamar a sua atenção para esse texto. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele subsistia em forma de Deus. Qual é a forma de Deus? Eu falei para você. Olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas. E uma luz mais resplandecente que o sol. Não usurpou ser como Deus, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, figura humana. O preço que Jesus pagou pela nossa limpeza, queridas, é muito maior do que aquele canto que cantamos. Eu sei que foi pago um alto preço. O preço que Jesus paga pela nossa limpeza, para nos resgatar das trevas, nos colocar na luz, nos tirar da morte e do inferno. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo. E continua o texto, Ele não veio para julgar o mundo, porque o mundo já estava julgado. Todos condenados à morte eterna. Em Adão, todos condenados à morte eterna. Ele veio para salvar o homem, não veio para julgar o homem. O julgamento já foi feito. O martelo do justo juiz já foi batido. A sentença de morte eterna já foi escrita. Ele veio para cumprir a sentença, ele veio para morrer no lugar do homem. Ele veio para pagar o preço da condenação. E quando você entende isso, você entende que a humilhação é maior do que qualquer pessoa pode imaginar. A humilhação não é esbofeteada, a humilhação não é a lança, a humilhação não é abandono. A humilhação é um Deus virar o homem. Agora, presta atenção. O pai e o filho eram uma pessoa só. Um dia Filipe falou, mostra-nos o Pai. Ele disse, quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Quando ele se humilha, quando ele entra no ventre de uma mulher, o Pai estava junto. O Pai só largou ele naquela cruz. Porque só naquela cruz que ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele ora a oração, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha, mas a tua vontade. Quando ele fala, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Eu creio que o Pai o sustentou em toda a humilhação até a cruz. Naquela cruz foi o momento do abandono. Ele e o Pai estiveram juntos o tempo todo, nos dias de menino dele na terra. Nos dias do ventre, dentro de uma mulher. O Pai esteve junto com ele todo o tempo.
A humilhação é maior do que a cruz. A humilhação é um Deus criador dos céus e da terra, dentro do corpo de uma mulher, sendo menino, aprendendo a andar, aprendendo a falar, aprendendo a comer, precisando que a mamãe limpe o bumbum dele, sendo envergonhado e humilhado pelos doutores da lei, quando se manifestava como alguém que queria manifestar amor na terra. Andava entre os homens, andava entre os pecadores, comia com os pecadores. E os fariseus diziam, esse aí anda e come com pecadores. Criticado porque dava a mão para leproso, criticado porque dava a mão para prostituta, criticado quando caminhava a segunda milha com aquele que nada merecia. Entra na casa de um homem e entra uma mulher, lava os pés dele com lágrimas, enxuga com o cabelo. É criticado o tempo todo. É rejeitado pelos seus. O dia que o Espírito Santo vem sobre ele, ele começa a manifestar poder na terra, porque só a partir do batismo cumpriu-se a profecia de Isaías 61, ainda tem que ouvir dos doutores da lei que era Beelzebu que dava poder para ele. Os fariseus chamam o Espírito Santo de Beelzebu. Por isso ele diz que quem peca contra o Espírito Santo não tem poder, perdão. Humilhado de todas as maneiras. E nessa humilhação o pai esteve junto o tempo todo. Porque quando Filipe fala, mostra-nos o Pai, ele diz, quem vê a mim, vê o Pai está aqui comigo. O Pai entrou com ele no ventre da mulher, o Pai nasceu com ele como homem. O Pai andou com ele toda a caminhada dele na terra. Eu sei que o Senhor me ouve. O Pai só largou a mão dele na cruz. Por quê? Porque naquela cruz o meu e o seu pecado estavam sobre ele. Porque ele estava ali levando sobre si as minhas iniquidades. Porque ele estava ali levando sobre si o castigo que me traz a paz. E se o pai foi separado do homem no Éden por causa do pecado, se o pecado separou o homem de Deus no começo da criação, naquela cruz, quando o pecado de toda a humanidade estava lá, o pai não podia chegar perto do homem. Foi o único momento da separação. O que eu estou querendo dizer é que a história do sacrifício da cruz é muito mais misteriosa do que qualquer um de nós pode entender. Eu falo que a grandeza da revelação é maior do que a minha capacidade verbal de ensinar. Porque o meu cérebro funciona na minha alma, no meu intelecto. Mas eu imagino Deus passando por tudo aquilo. Por amor a mim, por amor a você. E eu imagino, na hora do sacrifício da cruz, o filho está lá, morrendo na mão de homens por pecado que não praticou, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o inocente morrendo pelo pecador, sendo o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo, o Filho do Deus vivo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele estava entre os homens, ele pergunta para os discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Um profeta. E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como Pedro podia saber disso? Como Pedro podia saber que o filho de Maria e José era o Filho do Deus vivo? Como Pedro podia saber que aquele que estava em pé, em frente dele, de carne e osso sim. Por isso teve que vir do ventre de uma mulher, para ter carne e osso, para levar carne e osso para a cruz. Precisava ser homem, para morrer como homem. Mas havia nele a dualidade, era homem e era Deus ao mesmo tempo. E por isso a morte não o reteve, ressuscitou dentre os mortos. Mas quando Pedro fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Pedro estava agindo de forma sobrenatural,
Não foi carne nem sangue que te revelou isso, Pedro. Porque o que é o Filho de Deus? O Cristo. O Cristo é o inocente morrendo pelo pecador. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E naquela hora, Jesus dá uma resposta para Pedro. Tu és Pedro. E sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Escuta bem, tu és Pedro. E sobre esta pedra, esta, não é essa e não é aquela. Esta mulher, não é essa mulher e não é aquela mulher. Esta mulher sou eu. E essa mulher é que está mais perto de mim. E aquela mulher é que está mais longe de mim. Quando Pedro fala, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está falando dele, a pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram. Ele é a pedra sobre a qual a igreja é edificada. É ele a pedra. A idolatria não entendeu isso. Entendeu que a pedra era Pedro. E levanta a mentira de que é Pedro, o primaz que edifica a igreja, mas não é. É o Cristo que edifica a igreja. É Ele que é a pedra angular, é Ele a pedra que os construtores rejeitaram. E em seguida ele fala para Pedro, dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Dar-te-ei, te darei, é futuro. É futuro. Ele faz uma promessa futura. Eu sou a pedra e você, como discípulo, assim como todos os discípulos, vão ter a chave do reino dos céus. E o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. É uma promessa futura, vai acontecer. E você sabe quando acontece? Na ressurreição dele. Quando você vai para João 20, ele aparece para Maria Madalena de madrugada, sendo ainda escuro, está escrito. Sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada. Ou, na Bíblia não tem letra inútil nem palavra desnecessária. Por que está escrito, sendo ainda escuro, para que eu e você soubéssemos que o dia não havia amanhecido ainda? Ele aparece para Maria Madalena e fala para ela, não me detenhas, eu ainda não subi para o meu Pai. O que significa ainda não subir? Ele diz, mas vai e fala para os meus irmãos que você me viu. Presta atenção. No começo da caminhada dele, eles são os discípulos de servos. Ensina a servir, lava os pés. No meio da caminhada, ele chama de amigos. Não sois mais servos, mas sois amigos. O convívio, caminhar junto 3 anos. Resultou em mesa. Resultou em choro junto, em riso junto. Resultou em amizade. Eu falo que 3 anos é um tempo perfeito para você construir amizades. 3 anos você prova tanta coisa para avaliar se realmente é um amigo. Mas quando ele ressuscita, ele não fala, vai e fala para os meus amigos. Ele fala para Maria Madalena, vai e fala para os meus irmãos. Porque agora já houve a cruz, porque agora já houve o sangue derramado, porque agora já comprou povos de todas as raças, tribos e nações, porque agora já está estabelecido nas regiões celestiais que quem o recebe torna-se filho de Deus, e ele é o primogênito no meio de muitos irmãos. Vai e fala para os meus irmãos que eu ressuscitei. E ele desaparece. Era madrugada ainda escuro. Eu ainda não subi para o meu Pai. Vai e fala para os meus irmãos. E aí continua o texto, versículo 19. Ao cair da tarde, final do dia, ele volta. E ele aparece para os discípulos
que estavam no lugar fechado. Diz: paz seja convosco. Repete: paz seja convosco. E aí ele entrega a chave do reino dos céus. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. E ali ele dá. E diz: o que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares será desligado. Se de alguns perdoares os pecados seriam perdoados, se lhes retiverdes serão retidos. Ali ele entrega para os discípulos dele o acesso ao mundo espiritual, para desligar de trevas e ligar à luz. Ali ele entrega para os discípulos, e somos discípulas dele, a autoridade espiritual para desligar no mundo espiritual das trevas e ligar ao reino da luz. Por isso precisamos confessar pecados uns aos outros, para poder desligar o que estava ligado, desconectar o que estava conectado. Mas o que eu quero dizer para você é que esse povo, que começa com os discípulos e que continua pela face da terra, é que se torna o corpo na face da terra. E é esse corpo na face da terra que vai fazer a diferença de separar luz de trevas, de desligar as trevas que foram ligadas. E aonde desliga as trevas tem que ligar a luz, porque não há lugar vazio no mundo espiritual. Espiritualmente não há lugar vazio. Limpas fomos, agora precisamos ser alimentadas pela palavra de vida. O engano foi retirado, a mentira saiu, agora eu preciso conhecer a verdade. E eu preciso não ser só ouvinte da verdade, eu preciso ser praticante da verdade. Construir uma estrutura de palavra na minha vida. Porque a casa edificada sobre a rocha não cai. Vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, vem. Se você escuta falar que não tem aflição, está fora da palavra. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Se você escutar falar que não vai passar pelas águas, não é verdade. Vai passar, mas não vai afundar. Se você escutar falar que não vai passar pelo fogo, não é verdade, mas não vai queimar. Se você escutar falar que não vai adoecer, não é verdade, mas ele vai curar. Ele vai curar. E aí você vai começar a vivenciar na terra o corpo de Cristo. E a autoridade está no céu, confirmando as palavras que você libera na terra. Porque é isso que está escrito. Quando ele dá a grande comissão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, e estes sinais acompanharão aqueles que creem. Ele envia e ele vai para o céu. Ele vai para o céu, ele assenta-se à destra de Deus. Ele é o cabeça, ele é o cabeça do corpo que vai fazer tudo isso na terra. E termina o texto dizendo assim: de fato, versículo 19 de Marcos 16, de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com letra minúscula, a palavra deles, por meio dos sinais que se seguiam. O Senhor confirma a palavra do discípulo, enviando os sinais sobrenaturais. Os discípulos vão e falam, e o Senhor do céu confirma a palavra que os discípulos falam, enviando os sinais sobrenaturais. E pela instrumentalidade de Paulo, Deus faz milagres. E pela instrumentalidade de Pedro, Deus faz milagre. E pela instrumentalidade de fulana, beltrana, ciclana, Deus faz milagres, sinais e maravilhas. Ensina verdades, muda histórias, transforma destinos, edifica cidades antigamente assoladas, destruídas de geração em geração. O que eu quero dizer para finalizar é que você está formada, maravilha, eu vi a formatura. Me regozijei, vi os testemunhos, vi os discursos,
os discursos emocionados. Vi a pregação que foi feita hoje. Vocês vão sair daqui preciosas, vestidas com vestes novas. Mas não é só para ficarem lindas, nem só com vestes resplandecentes e puras, mas para influenciarem o mundo onde vocês estão colocadas. Para vocês levarem para outras pessoas a mensagem de cura e de libertação. Eu não preciso dizer para você como é que a Nath chegou no meu ministério, ela já contou isso. Mas a Nath podia ter sido apenas mais uma que passa pelo ministério Tânia Teresa e sai liberta. E vai viver liberta. Glória a Deus, aleluia. Mas ela não se deu por satisfeita com isso. Ela quis ir além. Ela quis frutificar. E é só porque ela quis frutificar que você está aqui hoje. Porque ela quis frutificar, levou adiante o chamado. Quando eu li a primeira oração, Paulo falando, eu oro para que vocês compreendam a grandeza do chamado de vocês. Ele não disse, eu oro para que vocês compreendam a importância da salvação, não é só isso. Eu oro para que vocês compreendam a importância de sair das trevas para a luz. Mas a grandeza do chamado. E eu oro aqui agora, para que vocês compreendam quão importante será se cada uma de vocês produzir frutos, pelo menos para mais 2 pessoas. É o mínimo. Você sabe que crescimento só acontece quando um gera 2. Eu falo para casais que casam e não querem filhos, eu falo, você não vai cumprir o que Deus mandou você fazer. A Bíblia fala crescer e multiplicar, encher a terra e dominar. Não, mas eu quero um filho só, pastora. Ok, você tem o direito, Deus não vai obrigar você a fazer nada. Mas se são 2 e tem um, quando 2 morre, porque os pais morrem primeiro, vai ficar só um no lugar. Isso não foi crescimento, isso foi diminuição. Morre pai, morre mãe, fica um filho. Reduziu. Se você tem 2 filhos e morre pai e mãe e fica 2, não cresceu, só substituiu. Partiram 2 e ficaram 2. Você só está multiplicando se você tem de 3 para frente. Uhul! E eu tenho uma boa notícia para te dar. Quem conhece a minha história, escuta eu falar do pastor Otto, meu marido, o homem que me ganhou para Jesus, o homem de Deus, um tremendo homem de Deus. Eu falo, gente, o Otto foi o 9º filho. O 9º é melhor ainda do que os outros 8. Mas a verdade é, se você levar o que você recebeu aqui, para 2 pessoas pelo menos, você vai estar multiplicando, vai estar implantando o reino da luz, vai estar contribuindo para que trevas sejam dissipadas, vai estar implantando um reino que não é o reino do Pai, mas é a sua herança. Ó pequenino rebanho, ao vosso Pai se agradou vos dar o reino. É o que está escrito. Quando chegarmos lá, vamos ouvir, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Então eu quero desafiar você a sair dessa conferência, que é maravilhosa, com um grande desafio na sua vida. Não retenha para você a grandeza do que você recebeu aqui. Não guarde para si só. Se você tem que ser como luzeiro, no meio de uma geração pervertida e corrupta, a luz é para iluminar. A luz não é para ficar escondida. É para brilhar à volta. Todo mundo tem que ver a luz que tem em você.
É a tua família, teus amigos, teus colegas de trabalho, teus vizinhos. Todo mundo precisa ver a criatura nova que você se torna. Todo mundo tem que ver você, porque em você vai ser refletida a carta de Cristo. Em você e através de você vai exalar o bom perfume de Cristo. E eu vou orar por isso. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do teu Filho Jesus, fica em pé. Eu coloco diante do teu trono de graça, Pai, uma palavra profética em favor dessas mulheres. Pedindo que o Senhor derrame sobre elas, Pai, uma unção preciosa de ousadia, intrepidez, coragem, para que elas não se calem, para que no tempo certo, na medida certa, no tempo oportuno, elas possam abrir a boca e compartilhar a grandeza do tesouro que receberam, Pai. Elas possam abrir a boca, Senhor, e deixar que aquilo que veio para o interior delas flua através de palavras que edificam, que constroem, que mudam destinos, Pai. Coloca nessas mulheres, Pai, um amor profundo pela Tua palavra. Coloca nessas mulheres, Pai, um desejo profundo de serem instrumentos do Senhor no meio da geração onde elas estão colocadas. Coloque no coração dessas mulheres, Pai, o desejo de serem realmente uma realeza, não apenas na beleza, não apenas no que é exterior, mas como reis que edificam territórios. Se somos chamados raça eleita, nação santa, sacerdócio real, como sacerdotes nós temos conexão com o céu, e como rei nós temos governo na terra, e fomos chamados para isso, Pai, para implantar governos na terra, governos de retidão, de justiça, de paz, de amor, conectadas com o sobrenatural, com o mundo espiritual da luz, para podermos, Senhor, discernir bem e mal, luz e trevas, e não nos perdermos nas conexões obscuras, Pai, mas estarmos sempre ligados, antenadas, para perceber o que vem do Senhor e o que vem do inimigo. Pai, em nome de Jesus, levanta ministérios, chamados, gritos. O dia que o Senhor me chamou, o Senhor não me chamou, o Senhor gritou. O Senhor gritou. Faz isso com essas mulheres, Pai. Mulheres se levantam no meio desta geração para fazerem diferença aonde andarem, onde forem, tudo que fizerem. E que em todo tempo a boa mão do Senhor seja sobre elas, Pai. Conduza tuas filhas debaixo da nuvem, Pai, da nuvem. Impeça elas de fazerem aquilo que não é para fazer. Coloca a mão no peito do inimigo em favor delas. Dá a elas a sabedoria que vem do alto. Eu sei que o Senhor tem vinho novo para colocar. Eu sei que realeza é apenas uma parte de que o Senhor tem na terra. Eu sei que o Senhor tem mais para dar para a tua igreja. Dá para muitas mulheres aqui, Pai. Dá, levanta mulheres com ministérios novos, inusitados, diferentes, para edificar a igreja, papai. Sonhos que estão em linha com o teu coração. Em nome de Jesus, Pai, eu peço isso ao Senhor. Opera dentro do teu plano, Pai, que é um plano cósmico, que é um plano eterno. Que elas possam cumprir o precioso chamado. Possam chegar diante do Senhor um dia e dizer: eu fiz o que o Senhor me mandou fazer. Eu glorifiquei o teu nome através das minhas atitudes. Que assim seja, Pai. Que assim seja. Levanta, Pai, um exército de mulheres saradas, curadas, intrépidas, valentes,
amorosas, cuidadosas, lindas, como luzeiro no meio desta geração, Pai. Se você concorda comigo, diga: eu concordo. Diga: eu ligo na terra. Diga: eu recebo essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.